Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqueles que estiverem assistindo durante o dia, você vai estar recebendo meu bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, meu boa noite, ok? Graça e paz a todos meus alunos, alunas do nosso curso aí o curso médio de Amarteologia, né, os nossos alunos presenciais, né, alguns que não estão presencial conosco, mas estão sendo privilegiados aí com essas gravações que nós estamos fazendo aí no YouTube, né? E temos a certeza de que você também estará sendo alcançado para a glória do nosso Deus. E para quem deseja, né, fazer aí os nossos cursos EADs, né, você pode estar se matriculando no nosso link, tá bom? Nós estamos colocando o link aqui em cima, aqui, às vezes nós colocamos embaixo, mas você pode entrar no nosso link do nosso instituto e você pode estar aí fazendo aí a sua matrícula e pegando aí o conteúdo daquele curso que você, alguns dos nossos cursos que você queira fazer, ok? Então nós temos aí, são 7 cursos, né? O curso básico em teologia, o curso médio em teologia, o bacharelado, ok? O curso de capelania, de juiz de paz eclesiástico, temos também o curso de gestão e liderança, né? E o de obreiros aprovados, tá bom? Amém? Então a gente está aí para ajudar, somar, tá bom? Hoje, queridos, nós vamos estar aí dando continuidade, né, às consequências da queda do homem. Só que hoje nós vamos falar no campo espiritual, as consequências espirituais que vêm sobre a vida, né, de cada um daqueles que cometem pecado, né, decorrente dessa queda, né? E hoje nós falamos, foi na semana passada, né, nós falamos sobre a queda do homem, principalmente no campo, né, físico, lá no Jardim do Éden. E hoje nós vamos estar falando no âmbito espiritual, no âmbito no que acontece, né, as consequências espirituais que vêm sobre a vida das pessoas que cometem, né, os pecados decorrentes dessa queda, tá bom? Então, a primeira consequência, ela é a morte espiritual, ok? Aí diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então não tem esse negócio da pessoa falar assim, ah não, eu não pequei, eu não cometi pecado. O pecado adâmico, ele é original, é um pecado original, né? A gente tem até alguns estudos que falam sobre essa questão do pecado original. Então todos vieram, né? Quando nasce, todos vieram com esse pecado, todos nascem, o pecado está ali, né? Nós damos as nossas explicações, né, relacionadas a essa questão, né, da criança. A criança, ela não tem discernimento de pecado, ok? Por isso que nós não batizamos, né, nós não batizamos criança nas nossas igrejas evangélicas justamente por causa disso. Embora o pecado esteja na vida dessa criança, né, ela não tem, ela está naquele momento da inocência, ela não tem consciência de pecado, tá? Já é diferente do adulto. O adulto, ele já tem essa consciência do pecado, esse pecado que é o pecado original. Então, quando a criança ela começa a chegar na fase de discernimento, que está aí na faixa mais ou menos de 7 anos, né? Hoje em dia nós estamos vendo as crianças que estão com o seu psique, o seu lado emocional muito aguçado, entendeu? O seu intelecto muito aguçado. Então, hoje a gente vê as crianças por conta das redes sociais, elas estão sendo bombardeadas, né? Bombardeadas justamente por quê? Porque a consciência, o intelecto das crianças estão muito aguçados. Então as crianças, hoje você vê criança com 3, 4 anos, já estão aí nas redes sociais aí fazendo programações e tudo, ok? Mas na área no conceito psicológico, ok? Ela está com essa faixa de 7 anos, ela já começa a ter discernimento do que é o certo e o que é o errado. Então ela vem justamente saber o que é o bem e o que é o mal, né? O que ocasionou, o que gerou o pecado adâmico foi eles terem o discernimento do bem e do mal. Então todos nascem com esse pecado, mas quando se toma consciência desse pecado, tá? Então
é aí que a gente precisa começar a refletir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. Então a morte espiritual, quando fala, portanto assim, em Romanos 5,2, portanto assim como por um só homem entrou o pecado, que foi Adão, né? O pecado entrou por intermédio dele, ele diz assim, ó, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos nós pecamos. Então o homem aqui é a natureza humana, ok? É a natureza humana, que engloba tanto homem como mulher. Então, a palavra morte espiritual, a palavra morte quer dizer, é a mais usada em toda a narrativa bíblica para falar da separação entre o homem e Deus, causada pela queda do homem no princípio. E este é o estado em que se encontra todos os homens, até que permitam em Cristo lhes toque com um toque vivificador de Deus. Então, a natureza humana, né, todos nós pecamos. Então, até o momento em que a pessoa ela reconheça, se arrependa dos seus pecados, né, e se converta ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok, ela vive essa morte espiritual. Sem Cristo, a pessoa ela está morta espiritualmente. Tá entendendo? É Deus quem traz vida. Quando a Bíblia fala lá em João capítulo 14, versículo 6, capítulo 14, versículo 6, que o Senhor Deus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ok? Então, esse distanciamento, essa morte espiritual, ela está em todas as pessoas, tá, que não tiveram ainda esse encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é que é necessário que a pessoa ela venha se arrepender dos pecados, né? Romper com essa herança dessa queda, tá bom? Romper com a herança da queda. Então, a partir do momento que você rompe com essa herança, não é que o pecado saiu de dentro de você. O pecado, ele está em você. Mas a partir do momento que você se arrepende e você se volta para Deus, entrega a tua vida ao Senhor, né? Confia no Senhor e começa a caminhar com Jesus, tá? A vida, ela entrou. Então, a morte espiritual, ela sai e a vida eterna, a vida com Cristo, ela surge. Tá entendendo? Então é isso que a gente precisa de ter esse discernimento, esse entendimento acerca da vontade de Deus, tá? A segunda consequência, tá? A segunda consequência espiritual da queda do homem é a perda da semelhança moral de Deus. Então diz assim, ó, o homem desde a sua origem estava destinado a experimentar cada vez mais um nível de perfeição, até que adquirisse perfeita identidade com a pessoa do Deus que o criou. Contudo, essa marcha foi interrompida com a queda, levando o homem tantas vezes a nível moral tão baixo ao ponto de identificar-se melhor com os irracionais do que com aquele que o criou. Então, quando a gente vê essa perda da semelhança, da moral, né, o que acontece? A gente vê aqui, é muito sério o que é falado acerca da origem do homem. O homem ele perde o conceito do que é correto. O homem pende sempre para fazer o que é errado. Tá entendendo? O próprio apóstolo Paulo ele falou: poxa, o que eu desejo fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso sim é o que eu faço. Então você precisa entender o seguinte: que esse pecado que está em nós, a gente não está dizendo aqui que você, não, eu vou entregar minha vida para Jesus, então a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu não vou pecar mais. Não. Você enfrenta batalhas espirituais. A diferença que está entre uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, a vida entrou nela, a pessoa de Cristo entrou nela, é que a partir do momento ela tem essa consciência do pecado, mas ela não tem o prazer em pecar. Ela não tem o prazer em ficar fazendo escolhas, né, irracionais, escolhas tolas, tomando decisões precipitadas, agindo de uma forma irracional. De uma forma irracional. Tá entendendo? Porque Jesus, ele é racionalidade. Então nós, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente raciocina. A razão, ela está aqui dentro. A pessoa do Espírito Santo, ele começa a nos mostrar, olha, você pode fazer isso, mas não é bom que você faça.
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá entendendo? Então, quando você tem Cristo na sua vida, você vai pender mais para o lado da correção. Você vai pender sempre para o lado da obediência a Deus. Então, vamos citar um exemplo. Tem pessoas que têm uma vida voltada para a prática de mentiras. Mente, descaradamente, parece que está falando a verdade. Tá entendendo? Quando você vem para Cristo, a tua vida está em Deus e você vê que Jesus ele é a verdade, você não vai querer mentir, levar uma vida de mentira. Não vai querer, você vai querer falar a verdade. Você pode até querer mentir. Tá entendendo? Mas quando você tem o princípio da moralidade, que é estar em Cristo, você prefere não mentir. Tá entendendo? Então, o desejo que Deus tem, quando o homem perdeu, essa vislumbrou, né, acabou acarretando sobre a nossa vida, né, essas consequências espirituais severas que o homem ele se distanciou de Deus, perdeu o contato com Deus a partir do pecado que está habitando dentro de cada um de nós, exceto quando Deus ele vem, entra, faz morada, transforma a vida da pessoa. Tá entendendo? Que a gente já. Eu tenho muitos anos de experiências dentro do meio evangélico, né? Como professor, como pastor, missionário na obra do nosso Deus, como palestrante. Então, tudo isso a gente tem o discernimento e o entendimento da necessidade de nós nos aliançarmos com Deus, de nos aliançarmos com o Senhor, tá? Porque o homem ele perdeu essa semelhança de moral. Perdeu de ter moral. A pessoa simplesmente ela descambou, né? Foi ladeira abaixo no pecado. E nós estamos vendo aí a humanidade da maneira como as coisas estão. A mentira é como se fosse verdade, a verdade está sendo totalmente voltada para ser uma mentira. Os princípios evangélicos, os princípios cristãos, eles se perderam. E a martiologia ela fala sobre essa doutrina do pecado. Tá entendendo? O pecado ele precisa ser confrontado. Era isso que Jesus ele sempre fez, tá bom? Continuando aqui, ó. Terceira consequência espiritual após a queda: incompatibilidade com a vontade de Deus. Nós até falamos sobre isso aqui, mas eu vou ler o texto, Romanos 8, do versículo 7 e 8, diz assim, ó: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Gálatas capítulo 5, ele fala sobre essa questão, né? Sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, se a pessoa ela fica incompatível com a vontade de Deus, vamos citar um outro exemplo aqui. Se a Bíblia Sagrada ela diz assim, olha, você precisa perdoar. A palavra de Deus diz, a gente precisa perdoar. Mas a pessoa ela teve um atrito, ela entrou na carne, teve um atrito, uma confusão, uma briga com uma pessoa, seja no trabalho, ou às vezes na igreja, ou às vezes na família, né? Teve uma confusão, uma briga, e ela se sentiu magoada, ressentida por aquela pessoa, e ela nutre um sentimento de mágoa, de ódio no coração. E ela diz que não vai perdoar. Tá entendendo? Ela não perdoa a outra pessoa. Então eu costumo sempre dizer, é como se a pessoa está tomando veneno e quer que a outra morra. Tá entendendo? Rastando ao longo de décadas, né, sentimentos facciosos dentro do coração. Eu já citei, né, em outras lives, né, uma experiência que eu tive da falta de perdão. Fiquei 11 anos sem perdoar uma pessoa, né, dentro do métier evangélico, e eu sofria. Eu sofria muito, tá entendendo? Não me afastei de Jesus, continuei fazendo a obra, pregando o evangelho, mas tinha esse sentimento dentro de mim até que eu obtive a minha libertação, né? Em um congresso que eu fui, e ali eu obtive a minha libertação, tá entendendo? Então ali eu senti a leveza espiritual, eu estava indo contra Deus. A falta de perdão, tá entendendo? É algo que vai trazer sobre a vida da pessoa, maldição. Porque você está indo contra a vontade de Deus. Deus ele diz, olha, perdoa. Pedro ele fez uma pergunta para Deus, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu inimigo? Até 7? Aí o que Deus falou para ele? Olha, não, é até 70 vezes 7. Tá entendendo?
Então o perdão é algo fundamental. Um outro exemplo, né? Tem pessoas que vão falar sobre a questão do desamor, né? Deus fala assim, olha, é necessário você amar. Você precisa amar. Você precisa odiar. E o amar alguém é uma escolha. Mas vai que essa pessoa fez mal. Aí ela, não, vou deixar de amar. E a Bíblia está dizendo, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quando o amor se esfria dentro da pessoa, tá? Ela está indo contra a vontade de Deus. Porque Deus diz assim, olha, é necessário você amar. Amar até os próprios inimigos. Tá entendendo? É difícil? É. Mas quando você entrega a sua vida para Deus, o Espírito Santo de Deus, ele entra na tua vida, faz morada, muda toda a história. Então que você não seja uma das quedas, né, uma das consequências espirituais é essa incompatibilidade com a vontade de Deus. Tudo que Deus quer que a gente faça, a gente não quer obedecer. A gente simplesmente coloca pé firme, não, eu não vou perdoar, eu não vou amar essa pessoa porque essa pessoa ela não merece. Quem somos nós para dizer que quem é merecedor e quem não é? Nós não somos Deus, nós não somos juiz, tá entendendo? Então é necessário que você entenda isso hoje também. Escravidão, tá? Ao pecado e ao diabo. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos, que está lá em João capítulo 8, versículo 34 e 44, tá? Negligenciando a palavra de Deus e aceitando as malévolas insinuações do diabo, o homem naturalmente tornou-se escravo do pecado e do seu novo pai, que é o próprio maligno. Então, isso aqui, quando a pessoa ela negligencia, ser negligente com a palavra de Deus, quando desobedece à palavra do Senhor, tá? Essa pessoa, ela está sendo totalmente, tá? Infeliz nas suas escolhas e decisões. Totalmente infeliz. Porque o pecado, ele gera a morte. Aconteceu lá no Éden e continua acontecendo nos dias de hoje. Porque o pecado ainda continua na vida das pessoas. Tá entendendo? Então, se o pecado continua na vida das pessoas, é necessário que nós venhamos fazer o quê? Não, o pecado está em mim, mas existe a possibilidade de eu não querer mais praticar. Mas para mim não querer praticar o pecado, tá? Para que eu não venha ser escravizado por ele, porque o pecado ele escraviza a pessoa. Você está entendendo? A pessoa, o pecado ele é viciante. Ele é viciante, o termo é esse. O pecado ele é viciante. Quanto mais a pessoa ela comete pecado, mais ela tem desejo de cometê-lo. Porque ela está entregue nas garras de quem? Do diabo. E a tendência do diabo é fazer o quê? Fazer com que aquela pessoa, a cada dia que passa, ela vai mais para o fundo do poço. Mais para o fundo do poço. Eu tenho muitas experiências com pessoas que chegam até a mim e falam, pastor, olha, a minha vida está desse jeito. Aí você aconselha. A pessoa ela não consegue se desvencilhar daquilo. Ela não consegue. Pecados de prostituição. Ah, pastor, eu oro, eu peço a Deus, mas não consigo me desvencilhar, porque as redes estão bombardeando as pessoas. E as mensagens subliminares, elas entram. Daqui a pouco a pessoa está praticando aquilo que ela jamais, na sua forma original, na sua forma natural, né, com a visão de Deus, ela poderia praticar. Essa mortandade que a gente está vendo por aí afora, feminicídio, a mil, né, abusos de crianças, uma infinidade de coisas, tá entendendo? Esse grande índice de desemprego, roubo, corrupção, tudo isso é o quê? É o pai da mentira, é o diabo que faz com que as pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado praticarem. Existem forças espirituais, como nós estamos falando sobre as consequências espirituais, existem forças espirituais da maldade que estão agindo, que estão atuando na humanidade. Isso a gente precisa entender. Existe Deus, também existe o diabo. Existe o bem, existe o mal. Tá entendendo? Existe a verdade, existe a mentira. Eu já falei aqui em outras aulas sobre essa questão da contrapartida. Assim como existe o sim, existe o não. Você pode ver.
Existe luz, existe trevas. Então a gente precisa, como servos de Deus, como seres humanos, né? Porque eu estou aqui falando com outras pessoas que também não são cristãs, que vão estar aí no YouTube, vão estar assistindo também, né? E quiçá que Deus entre na sua vida. É uma aula, né? Um curso que nós estamos ministrando aqui, né? Mas é bom que a palavra de Deus ela está sendo explanada, porque eu não tenho como fazer um curso teológico sem falar de Deus. Tá entendendo? Então o pecado ele assola a humanidade. Entrou na humanidade com a intenção de trazer destruição, tá? E tem assolado muitas vidas, tem assolado muitas pessoas. Então que você venha a entender, tá? E essas consequências espirituais, né, por causa da queda do homem, que o pecado habita na vida da pessoa, você precisa pedir a Deus para mudar a sua história de vida. Precisa pedir a Deus para mudar a sua história de vida. Então, essas consequências espirituais, a morte espiritual, ok? A perda da semelhança moral com Deus, a incompatibilidade com a vontade de Deus e a escravidão ao pecado e ao diabo. Pede para Deus, Senhor, me liberta, me livra. Toda a escravidão ela precisa de libertação. E existe uma força espiritual que está por trás, que continua agindo mediante a desobediência. Tá? Então que não seja você essa pessoa. Ok? Que não seja você essa pessoa. Estarei em oração, pedindo a Deus pela sua vida. Cada aluna meu que tem as aulas presenciais comigo me conhece, sabe, membros da igreja que eu pastorei, sabe como eu prezo por essas questões da ordem espiritual. Não estou dizendo aqui que sou melhor do que ninguém, também sou passível de erros, passível de falhas, luto diariamente para que não venha a pecar, tá entendendo? Porque eu ainda estou aqui na terra, tá entendendo? Eu ainda estou dentro desse corpo, é carne, e ela conspira constantemente contra o espírito, tá entendendo? Mas a gente está aí, ó, avançando para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, ok? Eu peço aos meus alunos presenciais que leiam da página 38, ok? Até a página 41, né? Até a página 41, tá bom? E que vocês venham estar estudando, acompanhando, tá ok? Para que a gente possa estar aí avançando rumo à direção dos céus, ao reino de Deus, e que essas aulas que nós estamos ministrando aqui no canal seja abençoadora para a sua vida, ok? Não se esqueçam, você que vai estar no nosso canal aí no YouTube, dá aí um like, tá? Compartilha com mais pessoas, se inscreve no canal, que com certeza vai ser muitas bênçãos, tá bom? E se quiser matricular-se lá no nosso curso, tá? No nosso instituto, você pode aí acessar aí, né, o link, tá? Que vai estar aqui também, aqui ou aqui embaixo, ou aqui em cima, tá? Você pode estar vendo aí, acesse o link, entra lá, faz a sua inscrição, a sua matrícula e comece a estudar. E aí a gente vai estar levando você para fazer parte lá do nosso grupo, tá bom? Do nosso instituto. E aí com certeza você pode estar tirando todas as suas dúvidas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fiquem na paz, tenham um excelente final de semana, que Deus vos abençoe. Tchau, tchau. Shalom.